Rapaz, eu acho muito legal esse tema aqui do Império Contra-Ataca, né? A entrada ali quando o Darth Vader aparece, daquela, daquela vontade da gente entrar, né, para fazer os traders no mercado, arrebentar com tudo. Nossa, é realmente assim, dá aquela batida segura, né? Que dá mais motivação, mais convicção para você operar bem. Pessoal, vamos lá. Vida longa e próspera para todo mundo. Hoje, 21 de novembro de 2023, a gente vai conversar um pouquinho, dar uma pincelada sobre o que vem ocorrendo no mercado. Faz um tempinho que a gente não conversa e a gente vai aproveitar para falar aqui dessa alta que a Bolsa Brasileira engatou nas últimas semanas. Muito legal, porque quem soube aproveitar o momento aí para se posicionar de maneira adequada está com toda certeza fazendo uma grana boa no momento. Ok? Então vamos lá. Estamos aqui com a nossa lista de referência, as 100 ações mais líquidas, aquelas ações, aqueles ativos com o maior volume de negociação e no dia de hoje. Até deixei aqui bem destacado, tá? Nessa coluna aqui, o volume negociado. Destaque para Magazine Luiza, olha aí, Magazine Luiza, né? Apesar da gente ter um dia de baixa liquidez hoje, Magazine Luiza ainda está operando acima dos 100 milhões, né? É um volume negociado realmente significativo. A gente pegar aqui na liderança, né, do volume negociado e logo em seguida vem aqui as, as outras blue chips. Tá? Então vamos dar uma passadinha. Primeiro, vamos dar uma olhada no próprio Ibov, não é isso? Vamos dar uma olhada no próprio Ibov. Bom, a gente está aqui olhando o gráfico semanal, mas aí eu vou mudar aqui para o diário para facilitar a nossa visualização. O Ibov que vem em movimento de consolidação, movimento lateral chato, um pouco enfadonho, né? Sem muita volatilidade. Chegou aqui no dia. Deixa eu ocultar isso aqui. Chegou aqui no dia, mais ou menos no dia 31 de outubro, né? Começou uma caminhada, né, rumo a um movimento de alta, tá? Bem interessante. Então, o Ibov saiu aqui, ó, estava perigando romper a média móvel de 200 períodos, saiu aqui dos 112 mil pontos. Se tivesse rompido essa média móvel aí para baixo, a gente teria aí o Ibov indo buscar os 107 mil, 104 mil. Seria um momento aí de, de uma volatilidade, mas na verdade para baixo, né? Mas respeitou aqui a média móvel, foi muito bom, abriu aqui, tá? Um movimento, um viés de alta no SAR parabólico e também na média móvel de 21 períodos, como eu deixo claro aqui, rompendo para cima, tá? Ficando aqui a região verdinha no gráfico, caracterizando o ponto de entrada. E é claro que a maioria dos ativos acompanhou este movimento, a exemplo de Cogna, a exemplo de Vale, a exemplo de Bradesco Participação, Bradespar, a exemplo dos bancos. Então, de certa maneira, o setor financeiro também acompanhou. Não no mesmo ritmo, mas seguindo aí a tendência do principal índice da Bolsa. Vou voltar aqui, dar uma olhada em Petrobras. Vamos lá, Petrobras, gente. Petrobras que atingiu o pico, olha aqui, Petri 4,
bater o pico aqui, né? Em 30, uma máxima em 38,86 centavos, tá? Deu uma caída aqui, mas nesse movimento aqui do Ibov, o Petrobras acabou retomando. Se bem que Petrobras está vivendo um momento meio tenso por conta de sua política de investimento, mudança no estatuto da empresa, o que pode comprometer aí o pagamento de dividendos. E, de certa maneira, é bom tomar cuidado com Petrobras nesse momento, principalmente se você tiver posicionado, estiver comprado aí acima dos R$ 35, ok? Mas, de qualquer forma, um, um volume que, apesar de baixo se comparado com os outros dias, está aqui na segunda posição do dia. Em segundo, Casas Bahia. Nossa, varejo aqui, olha, varejo mostrando uma reação. Eu acho até engraçado, pessoal, porque eu, sinceramente, nem do ponto de vista técnico, nem do ponto de vista fundamentalista, eu encaro uma entrada em compra aqui em varejo. Magalu, nem Casas Bahia. Magalu ainda estava até com um volume bom, tá? No gráfico diário e no gráfico semanal também. Mas se a gente olha aqui Casas Bahia, nossa, eu não recomendo, eu não entraria aqui nesse ativo. Tá até ensaiando aqui um movimento de retomada, né? Mas a distância aqui para a média móvel de 200 está muito grande ainda. Uma caminhada longa para a gente ter realmente a garantia de que ele vai inverter a tendência de baixa para uma tendência de alta forte. Se a gente olhar aqui no oscilador do ABV, por exemplo, deixa eu puxar a minha carinha aqui para. Opa, aqui ele não sai, nossa. Se a gente puxar aqui o ABV, opera na região negativa e ainda não demonstrou, né, não ensaiou em momento nenhum retomar aqui para uma zona em que a gente tivesse um volume de entrada positivo forte, caracterizando um mercado comprador, tá? Eu também não enveredaria aqui por Casas Bahia, não, ok? A Pivida também seguindo aí a tendência do Ibov, engatou uma alta, saindo aqui, ó, de uma, chegou a bater uma mínima aqui, cadê? Chegou a bater uma mínima aqui perto dos R$ 3,60, subiu pouco mais de R$ 1, né? Até aqui, na faixa dos R$ 4,71. A Pivida, aqui a gente tem uma oportunidade, né, de compra interessante, assim, operando acima da média móvel, com SAR parabólico também, caracterizando, indicando uma entrada em compra. A gente teve, se a gente olhar aqui o Wave Trend, também o indicador Wave Trend, saiu aqui do mercado sobrevendido, tá? E a linha do oscilador cruzou para cima a linha de sinal com força, né, caracterizando um momento de alta que parece, tá, ter certa consistência, enfrentando uma resistência aqui na faixa dos R$ 4,75, tá, mas operando acima das médias móveis. O volume aqui, a média do volume também subindo, e o oscilador de volume também operando com força compradora. Tá? Seria também, faz sentido uma operação aqui em Apivida, tá? Uma entrada legal, certo? Dá para fazer uma entrada, tá? Rompendo aqui essa resistência
na faixa dos R$ 4,73 é compra mais uma vez, ok? Se ele pode ensaiar aqui um movimento de correção, mas se ele respeitar a média móvel, dá para fazer uma entrada, um pivô de alta aqui para você retomar ele rompendo a linha dos R$ 4,73. Vale, pessoal, Vale é um ativo que está muito interessante. A alta que a Vale engatou realmente foi impressionante. Inclusive, Vale foi uma das grandes impulsionadoras aí do movimento ascendente do Bovespa, né? Então, Vale realmente deu uma consistência boa para esse movimento de alta do Ibov como um todo. Tá? Engatou uma alta mais ou menos aqui em 23 de outubro. Todos os indicadores técnicos aqui dando compra, tá? SA parabólico dando compra, rompeu média móvel de 21 períodos aqui para cima, né? Segurou e continuou o seu caminho, rompeu a média móvel de 200 períodos. É só olhar aqui que Vale deu uma descolada boa, né, da média móvel, mas além de ter retornado a média móvel de 200 períodos nessa linha branca, manteve a consistência do movimento de alta, rompendo para cima, segurando e com bom volume de entrada, tá? Ainda tem mais essa. O Wave Trend também caracterizando saída de mercado sobrevendido, cruzamento aqui da linha do Wave Trend com sinal, compra também, e o oscilador de volume também dando compra, operando na zona de mercado comprado. Ou seja, força compradora, né, preponderante aí. Vamos dar uma passadinha aqui, vamos descer um pouquinho. Vou pegar aqui os destaques, tá? Bradesco. Bradesco, a gente também teve um movimento legal, né? Bradesco, assim como Vale, assim como Apvida, também engatou um movimento de alta, operando acima das médias móveis. Zona de força compradora aqui no volume, então a gente tem um volume de entrada de compradores. Bradesco aqui preferencial, realmente dá para fazer uma compra nesse momento. A gente pode até olhar aqui, se a gente quiser até traçar Fibonacci, né? Pegar aqui um movimento. Vamos traçar aqui a extensão de Fibonacci. Vou puxar aqui o de retração, olha. Vamos traçar aqui extensão de Fibonacci. Então a gente olha aqui que, em princípio, tem um alvo legal aqui em Bradesco em R$16,16. E a gente tem também um outro alvo interessante aqui em R$17,05. Então, ainda está bem, mesmo quem não pegou esse movimento aqui desde o início, tem oportunidade de entrada em compra, tá? Esse patamar aqui de Fibonacci, da extensão de Fibonacci, coincide, né, como a gente pode ver, com uma resistência, tá? Uma resistência forte do ativo. É só se a gente traçar aqui uma região legal. Deixa eu colocar aqui de amarelo para deixar mais destacado, tá? A gente tem um dos alvos de Fibonacci como sendo, inclusive, essa resistência aqui nessa região em torno dos R$17.
Ou seja, dá um trade aqui para a gente ainda buscar aqui dos 15,44 até 17 reais, quem ainda quer fazer uma entrada. Bom, os indicadores técnicos dando compra também. Cielo, vamos olhar Cielo, né? Nunca mais a gente deu uma analisada em Cielo. Cielo, olha, movimento de alta bonito aqui. Indicadores técnicos, SA parabólico, média móvel, dando compra apesar do ativo ainda estar operando abaixo da média móvel de 200 períodos, que inclusive essa daqui se configura justamente como uma resistência para esse movimento do ativo. Se a gente traçar novamente aqui uma extensão de Fibonacci, a gente pode ter uma noção do quanto ele pode caminhar. E a gente percebe aqui, né, que essa região dos R$ 4,35 parece ser uma resistência, né, que o ativo deve enfrentar. Então ainda tem um movimento bom dos 13,80, 13,90 com para crescimento ali até os R$ 4,35. Ainda dá para pegar esse movimento de Cielo. A gente tem uma resistência aqui, ó, nessa região, tá? É uma situação de bipolaridade já bem evidente, né? Aqui o que era suporte virou resistência nessa faixa aqui. Então tem margem ainda Cielo para crescer. Os osciladores também apontam compra, tá? Como o caso aqui do Wave Trend. E o oscilador OBV também operando, mostrando região de força compradora. Cielo também dá para fazer uma entrada legal e ainda aproveitar esse movimento de alta para você capturar aí pelo menos uns 10, 12% de ganho, tá? Cogna também está com um movimento surpreendente, né? Cogna aqui não tem outro jeito, apesar de que Cogna está justamente enfrentando uma região aqui de suporte forte, tá? Pelo que a gente pode ver. A gente teve aqui dias aqui de um volume de entrada considerável. O ativo ainda está operando com força compradora, o oscilador BV mostra isso aqui. Porém, a gente pode ter de repente aí uma sensação de que o ativo pode estar perdendo fôlego, tá? O Wave Trade mostrando aqui que ele já está operando na região do mercado sobrecomprado, o que significa que a gente precisa tomar cuidado, porque primeiro que ele está entrando numa região de suporte, numa região de resistência aqui, né? Interessante. Ou seja, o ativo está... Vamos ver, né? Esperar uma correção para ver se ele vai continuar o movimento de alta até a máxima aqui em R$ 3,69, tá? Eu só arriscaria uma entrada aqui em Cogna se ele realmente fizer uma correção, ok? Armando um pivô de alta para ele, após o rompimento desse pivô, continuar o movimento até R$ 3, até o patamar dos R$ 3,60. Então daria aí, né, para fazer uma operação saindo aqui dos R$ 3,10, R$ 3,15 até capturar aí aproximadamente 50 centavos de ganho por ação. Dá uma entrada também legal aqui em Cielo, desde que a gente tenha a evidência de um pivô de alta armado para a gente fazer uma entrada. Por enquanto, eu não recomendaria entrada não.